E ó, tem gente que ama a sensação de ficar sozinho, né? Para algumas outras pessoas, isso gera medo, angústia, insegurança. Por que a solidão pode parecer tão assustadora para essas pessoas? Assunto para o nosso Papo de Quinta de hoje. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o psicólogo Ranieri Brito. Bom dia, Ranieri. Seja bem-vindo ao Mulher Demais. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos os telespectadores de Mulher Demais. Então, você pode e deve participar do nosso Papo de Quinta, né? Enviando perguntas, compartilhando sua experiência, sua opinião com a gente. O WhatsApp do Mulher Demais sempre aqui comigo, acompanhando em tempo real as questões. 991050400 para você conversar com a gente e enriquecer o nosso Papo de Quinta, tá? Esse medo da solidão, Ranieri, vem de onde, assim? É mais comum do que a gente imagina, inclusive, né? Eu fui dar uma pesquisada e eu vi que um estudo feito em 2017 mostrou, por exemplo, que 42% das mulheres entre 30 e 40 anos de idade têm mais medo da solidão do que de um diagnóstico de câncer, por exemplo. Quando é que esse medo começa a ser prejudicial pra gente? Bruna, primeiramente é um assunto mais comum do que se imagina, né? Principalmente nos dias atuais, mas eu queria deixar um pouco mais claro que a solidão não necessariamente é o fato de estar só. A solidão, nesse caso aí, vai ser o sentimento de estar só. Essa solidão, ela pode acontecer envolto a uma multidão, pode acontecer, pode estar presente no seu trabalho, mesmo tendo ali ao seu redor diversos colegas, né? Pois é, a gente já está recebendo algumas perguntas aqui no WhatsApp do Mulher Demais, 991050400, e a Linda, de Aldeia Tramataia, eu acho que é no município de Marcação, quer saber por que isso acontece, se existe alguma causa específica para esse medo ser tão forte assim e começar a prejudicar, Ranieri? Olha, existem vários fatores, várias causas que podem levar a pessoa a terem esse sentimento de solidão, né? Eu costumo dizer, e é muito presente isso lá no consultório, é que para cada caso a gente deve investigar a causa que levou aquela pessoa a ter esse sentimento que muitas das vezes, Bruna, termina desencadeando não só algumas doenças, mas alguns desconfortos até sociais da pessoa, como uma série de outros males a longo prazo, inclusive, né? Entendi. Deixa eu te perguntar o seguinte, esse medo da solidão, ele pode trazer alguns sintomas, como você já falou aí, e impactos na nossa saúde mental e saúde física também. A gente separou aqui uma telinha para você de casa acompanhar junto conosco sobre esses impactos que a solidão, esse medo da solidão pode trazer, né, Ranieri? Queria que você exemplificasse aqui pra gente. São 6 impactos, assim, mais frequentes, mais fortes. Explica aí pra gente, por favor. Exatamente. Perceba aí no desenho que aparece aí para o telespectador do Mulher Demais, os impactos, os principais impactos que a solidão pode gerar, né? Entre eles, o maior de todos é a ansiedade, né? Consequente essa ansiedade, a gente vê muitos quadros de depressão também, né? E aí, Bruna, não é só a questão do comportamento em si, que envolve também o estresse, a insônia, no caso aí do desenho, mas também afeta a parte biológica da pessoa, como, por exemplo, até desequilíbrios hormonais e a imunidade que baixa também, né? Nossa, então são muitos sintomas que são gerados, né, que aparecem aí em decorrência desse medo, então, né, Ranieri? A gente sabe que a pandemia trouxe ainda mais esse sentimento para algumas pessoas, né, por causa desse isolamento forçado, né? A gente precisou ficar muito tempo dentro de casa. Algumas pessoas não compartilham esse ambiente de casa com mais ninguém. E aí, o que a gente faz a partir de agora, né? Já que esse medo já está instalado, o que deve ser feito, assim, para ressignificar, digamos assim? A solidão, na pandemia, né, muitas pessoas foram obrigadas a estar nessa situação de solidão. Eu posso dizer, agora mais ou menos com a diminuição dela, a vida mais ou menos voltando ao normal, teremos grandes consequências ainda, que vai ficar aí por um longo tempo como um legado dessa pandemia. Dentre elas, as consequências que foram geradas a partir dessa solidão mais forçada, que despertou esses impactos que a gente viu agora em muitas pessoas, né? E aí tem a questão de algumas pessoas ressignificarem essa solidão,
né? E aí entra um assunto bem importante, bem interessante, um tema bem interessante que eu sempre também costumo abordar lá no consultório, que é a solitude. Ah, tá. São duas vertentes, digamos assim, diferentes, né? Você avaliar a solidão como algo que é penoso, digamos assim, e a solitude, o que é? Exatamente. Primeiramente, a solidão, como você bem colocou, é algo mais penoso. Às vezes, né, a pessoa chega num estado que não desejaria estar. Já a solitude é algo opcional e que traz consigo muitas coisas positivas, crescimentos positivos, dentre eles o autoconhecimento, né? A solitude nada mais é do que a opção de você mesmo querer ir ao encontro de você, não necessariamente estando na presença de outros. E aí, nesse momento de solitude, como a gente chama, é trabalhado o autoconhecimento, é trabalhado, inclusive, a reflexão sobre vários aspectos e vertentes da sua vida, né? De redefinição de propósitos. Sim. Muitas pessoas conseguem chegar a esse nível a partir da solitude. Isso é muito importante. É a satisfação de estar consigo mesmo. Exatamente. E eu acredito que seja um processo também, né, Ranieri? Porque nós somos seres sociáveis. Então, o natural é que a gente queira compartilhar a vida com outras pessoas. Isso é normal. Mas a partir do momento em que a gente consegue prejudicar a nossa vida, porque a gente não lida bem com essa solidão, aí começa a apertar, né? E aparecem aqueles vários sintomas que a gente falou aí. A Lourdes Carneiro disse o seguinte: ela vive com os pais e mesmo assim morre de medo de ficar sozinha. Na prática, Ranieri, o que é que ela pode fazer assim? Qual é o momento de buscar ajuda? Ela mesmo com pessoas dentro de casa ainda tem esse medo. O que é que ela pode fazer? Olha, é bem interessante essa colocação da telespectadora. Nesse caso aí, a terapia ajuda muito. Ajuda muito. Mas antes mesmo de chegar até a terapia, a gente pode adotar algumas medidas que vão favorecer ou diminuir esse medo da solidão, né? Eu acredito que adotar alguns hobbies, né, que tenham uma conotação social, né, vai fazer com que ela se sinta, inclusive, inserida e pertencente a alguns nichos, alguns segmentos. Então, fazer alguns trabalhos que envolvam mais esses aspectos de com mais pessoas. Né? Isso vai contribuir e muito para que ela tenha essa sensação de pertencimento. Uma das consequências da solidão é justamente deixar de ter esse sentimento de pertencer e começar a um caminho que vai levar ao isolamento. Olha que interessante, né? Mesmo, então, só para concluir, o isolamento mesmo estando envolto, como eu disse, com outras pessoas. Isso é bem interessante, né? Mesmo com a convivência, ela ainda assim consegue se sentir sozinha. Você pode ir mandando mensagem pra gente no 991050400. Ranieri Brito, psicólogo, vai continuar com a gente aqui no Mulher Demais, trazendo outras informações, falando sobre tratamento, como transformar, por exemplo, a solidão em solitude. Vamos saber se isso é possível. E aí eu trago as experiências de vocês também aqui para o Papo de Quinta, tá? 991050400. E eu volto já já, tá, Ok, Ranieri? Ana. Beleza, combinado. Bora mudar de assunto?